Bom, há um ano atrás, aqui nesse mesmo fórum, nós apresentamos, Nelson Pereira dos Santos e eu, conjuntamente, uma espécie de plano, um plano diretor que seria, vamos dizer, uma sugestão de como se renovar o modelo institucional, o modelo institucional do governo e da própria classe também, nas suas bases, nas suas associações e sindicatos, para que se pudesse ter acesso ao Conselho Superior de Cinema com pautas que levassem, na verdade, o cinema brasileiro para um patamar mais ligado a uma concepção de indústria, sem, evidentemente, menosprezar a parte, vamos dizer, cultural e a função primordial do audiovisual. Como diz o mestre Roberto Rossellini, que o cinema e o audiovisual no século XXI tem como missão ocupar pelo menos parte das 2.500 horas anuais que a população mundial, sobretudo dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, tem como sobra, ou vamos dizer, como horas de lazer, 2.500 horas por ano. Isso, em linguagem econômica, significa, né, que nós temos aí o que um tempo a ser preenchido por lazer cultural. Não o lazer que não engrandeça e não ilumine o espírito humano. E o audiovisual ocupa, dessas 2.500 horas, pelo menos mais de 50%, através dos meios de difusão, das salas de cinema, das televisões, agora dos celulares. A presença da imagem é permanente, né? Em todos os ônibus, nos aviões, o homem tem hoje diante de si uma necessidade de consumir imagens. Esse é um grande ativo do setor, mas poucos países têm se preparado para, e como o próprio Rossellini chama a atenção, é um dever de cada Estado estar preocupado como preencher essas 2.500 horas de suas populações, para que isso não venha a ter um efeito bumerangue, né? Então, até aquela frase das nossas avós, que o tempo vazio era o instrumento mais poderoso para a vadiagem, né? Então, nós fizemos esse plano diretor e agora fomos convocados pelo ministro Reis Veloso para dizer como isso acontecer. O texto que vocês têm aí, que está à disposição de todos, é um texto originariamente meu, que serviu de base para que as entidades discutissem e formulassem propostas e aperfeiçoassem esse texto. Isso foi feito ao longo dos últimos 15, 30 dias, em discussões entre as entidades de cinema do Rio, de São Paulo e no Nordeste, do Sul, né, para que se fosse levado a
o ministro Juca Ferreira, e que está aqui ao meu lado. Porque nós estamos diante de uma contradição muito grande. Nunca houve e esteve disponibilizado tantos recursos para a indústria audiovisual cinematográfica. Nunca, em tempo algum, mesmo nos anos dourados do cinema brasileiro, nos anos em que o ministro Veloso foi ministro do Planejamento, e que nós chegamos a ocupar uma taxa de mercado de 42% do mercado, através de políticas muito consequentes no Conselho na época se chamava Consine, era um conselho de cinema e mais uma empresa que operava, que era a Embrafilme. Esse esquema foi desmontado pelo vendaval Collor, pelo furacão do governo Collor, desmontou toda a estrutura do cinema. E só depois, no governo Itamar, se conseguiu, então, promulgar essas leis audiovisual, vamos dizer, e a partir do governo, depois de Itamar, Fernando Henrique, e mais principalmente no governo do presidente Lula, nos 2 mandatos do presidente Lula, se conseguiu levar alguns pontos até onde nós desejávamos e sonhávamos, né? A partir daqueles dois mandatos, daqueles 8 anos, o cinema brasileiro foi reconquistando tudo que tinha perdido. Isso através de uma estrutura que nós criamos num grupo de estudo chamado GEDIC, Grupo Executivo da Indústria do Cinema e do Audiovisual, e nós perdemos essa estrutura. Foi começando a partir do final do governo, dos 2 mandatos do presidente Lula, esse modelo começou a ficar viciado e adquirindo ou tomando rumos que não eram os desejáveis. Isso por falta total de que o Ministério da Cultura cumprisse com o seu papel fundamental, que é, por lei, o supervisor da Agência Nacional de Cinema. Cabe ao Ministério da Cultura, né, e após a ausência do ministro Juca no Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura perdeu o protagonismo diante da agência. E a agência foi tomando, não por iniciativa de pessoas, nem nada, foi uma coisa orgânica mesmo. Foi se corporificando muito e foi assumindo poderes absolutamente injustificáveis para uma concentração total nas decisões e até na formulação de políticas públicas e tomando, vamos dizer, iniciativas que, por lei, uma agência a agência não pode ter atitudes de governo. O governo cabe ao governo a formular as políticas públicas. E para isso foi criado um Conselho Superior de Cinema. Esse Conselho Superior de Cinema, ele nunca baixou nenhuma instrução ou nenhuma iniciativa no sentido de políticas públicas. As políticas públicas passaram a ser objeto formuladas por instruções normativas, o que fragilizava muito, e toda essa normatização que devia ser feita foi desviada, toda a energia da agência, para uma atitude de fomentar através dos recursos que são da própria atividade, contribuição da atividade e das leis de renúncia fiscal. Então, essa concentração de poder fez, de uma certa maneira,
um impasse, né? Um esgotamento da energia daquela agência que deveria ser reguladora e fiscalizadora, concentrou-se no fomento. E, de uma hora para outra, a concentração de poder e de decisões engarrafou. Nós estamos num momento, por isso as entidades levaram recentemente, ainda essa semana mesmo, levamos ao ministro Juca Ferreira, restabelecendo um diálogo que sempre existiu, mesmo na ditadura militar, sempre o cinema e o audiovisual se dialogaram com o governo, nós nunca tivemos nenhum, e o ministro Veloso é testemunha disso, porque no governo Geisel, por exemplo, nós tínhamos um permanente diálogo com o Ministério do Planejamento, que o ministro Veloso colocou até o Ministério do Planejamento fazendo estudos sobre essa indústria. E esse é o grande momento para a gente recuperar tudo isso. E nós encontramos no ministro Juca Ferreira total compreensão desse problema, e nós estamos muito, muito, muito esperançosos de restabelecer agora, né, todo um procedimento que vinha dando certo, né, e aperfeiçoar agora a estrutura institucional do governo, né, que se baseava-se num tripé da Agência Nacional, do Conselho Superior de Cinema, Secretaria do Audiovisual e Agência Nacional de Cinema. Esse tripé, ele foi, duas pernas começaram a ficar bambas e ficou uma só. Então nós estamos hoje sustentando numa perna só, estamos feito um saci pererê. O que culturalmente já é uma grande coisa, né? Porque estamos feitos saci pererê, pulando numa perna só. Mas a nossa certeza é de que neste momento em que o Brasil juntamente com a China, isso é um relatório da Pricewaterhouse, que é uma agência internacional de avaliação e de prospecção de mercado. O Brasil e a China lideram o crescimento do mercado mundial do lazer cultural. Ou seja, este setor do lazer cultural, de 2001 a 2010, cresceu numa taxa anual média de 8,5% ao ano, sendo que o Brasil e a China lideraram esse crescimento, a China crescendo a 11% ao ano e o Brasil 8,7%, ou seja, o Brasil cresceu acima da média mundial. E nenhum setor da economia tradicional, né, das indústrias e mesmo da própria agroindústria, cresceu a essa taxa. Então nós estamos diante de uma oportunidade, né, e que esse fórum vem debatendo o tempo todo as oportunidades, e nós estamos diante de uma grande oportunidade de ser um país, né, não só de commodity, mas uma grande commodity que nós temos, que é a melhor de todas, que é a indústria cultural, ou seja, a indústria das atividades criativas. E nós estamos absolutamente certos de que essa permanente, essa persistência nossa, né, da cultura, agora comece a vingar, mesmo porque já estamos, é muito gratificante ver aqui, a gente vê uma conferência sobre teatro grego dentro do BNDES. Isso é um fato inédito, maravilhoso, quer dizer, sinal de que nós estamos chegando onde devíamos estar há muito tempo. E espero, portanto,
que vocês, ao lerem esse documento não é exatamente o mesmo que foi entregue. Esse aqui é um texto de responsabilidade minha, e o outro documento já está em posse